Vamos, nesse momento, entrevistar o jornalista Rafael Duarte, que é jornalista da Agência Petroleira de Notícias e está acompanhando as movimentações para a realização, agora aí no próximo dia 26, do Fórum Social Mundial versão 2008. Para o nosso internauta se posicionar melhor, em 2008, como parte desse processo do Fórum Social Mundial, eventos simultâneos vão acontecer em várias cidades e países, celebrando o Dia de Mobilização e Ação Global em 26 de janeiro. Bom, no Rio de Janeiro, entidades da sociedade civil, movimentos sociais, cidadãos, cidadãs, artistas, intelectuais, ambientalistas, vários atores sociais, movidos por um sentimento de mudança de nossa cidade e planeta, se expressarão no grande evento político-cultural do Rio Convida. Nesse momento, então, eu abro aqui o espaço para o Rafael falar um pouquinho sobre toda essa movimentação. Vai pegar fogo o planeta no bom sentido, né, Rafael? É isso aí, Candal. A gente tem visto e sentido isso em cada reunião de organização do Fórum Social Mundial, que agora, como você mesmo colocou, vão acontecer atividades ao mesmo tempo no que a gente chama de Dia de Mobilização e Ação Global, que vai acontecer no mundo inteiro, e todo mundo junto lutando por um mundo diferente, um mundo mais justo, igualitário, fraterno, e sem as opressões que a gente está acostumado a ver e a classe trabalhadora sofre na pele todos os dias. Agora a gente percebe também, Rafael, se você me permite, que é um espaço, o fórum ele se tornou um espaço, né, privilegiado para as tribos, né, para os grupos, para as minorias, isso continua sendo uma característica do fórum? Você tem percebido isso nas reuniões? Isso é muito forte, Candal. A gente vê nas reuniões e conhece pessoas desde os movimentos dos quiosqueiros da orla, a grupos indígenas, a moradores de favela, trabalhadores, donas de casa que trabalham com comida alternativa, grupos ambientais, ecológicos, sindicatos, movimento estudantil. É uma pluralidade muito grande. Eu acho que isso que é a marca do fórum, né? Que é conseguir aglutinar diferentes setores sociais que têm lutas específicas de questionamento à ordem, juntar tudo isso numa luta conjunta para transformar a realidade. Mas aí é que eu acho que vem um pouco da crítica. Às vezes o fórum acaba não potencializando toda essa articulação que ele inicia. Entendi. O ideal seria ele conseguir cada vez mais intensificar isso, não só num dia no ano, mas que fosse um processo de transformação cotidiano, que ele faz parte desse processo, isso é incontestável. A questão é que a gente tem que, eu acho que o Sindipetro, a Agência Petroleira de Notícias e a rádio, a gente está nessa luta para transformar esse processo de ampliação da consciência das pessoas, de mobilização, um processo constante de mudança de mentes para a transformação da realidade. É bom lembrar que o Sindipetro RJ tem apoiado intensamente as articulações para a realização desse Fórum Social Mundial 2008, não só o grande fórum que vai acontecer aqui no Aterro do Flamengo, mas também um dos subfóruns, por exemplo, que vai acontecer, falando inclusive da questão da água em Maricá, o Sindipetro também engajado, né? E eu queria comentar aqui com você, Rafael, com a questão da divulgação também desse fórum. A gente percebe que a grande mídia, mais uma vez, se omite em dar apoio a essa articulação que tem muito a ver com a qualidade de vida de todo o planeta, né? No momento em que a gente percebe aí que as minorias estão se articulando e que os grandes grupos fazem exatamente o movimento contrário, a grande mídia se omite e deixa de divulgar um fantástico acontecimento como esse. Você compactua com esse pensamento, Rafael? Concordo plenamente, por isso que a gente está aqui trabalhando na Agência Petroleira de Notícias e na Rádio Petroleira, porque a gente acha que a grande mídia só mostra, com a omissão que ela faz com relação à mobilização do Fórum Social Mundial 2008, é a política que ela faz o tempo inteiro, de omitir as lutas sociais e trabalhar sempre para esconder do povo que existe possibilidade de transformação, existe uma outra realidade possível, que o neoliberalismo não é a única forma, o único modelo de vida. E é por isso que a gente acredita, e acho que o Fórum passa esse espírito
assim como a nossa mobilização. Mas aí, para contrapor a essa omissão, esse pacto que a grande mídia faz, a gente tem a nossa rádio, tem vários veículos de comunicação alternativos, a TV comunitária de Niterói, do Rio e outras tantas pelo Brasil todo, a Agência Petroleira e uma série de mobilizações e movimentos populares, comunitários e que estão sempre na luta pela democratização da comunicação. Essa luta é uma luta por um outro mundo possível, né? E exatamente nesse ano de 2008 o tema é Rio Convida. O Fórum Social Mundial abraça o mundo. É esse o tema desse fórum, Rafael? Eu acho que esse é o tema específico do Rio. Rio Convida, eu acho que vem muito pela marca da violência que a gente vê na nossa cidade, só que a gente tenta trabalhar isso com viés diferente do que a grande mídia coloca. Exato. A mídia ela enfatiza muito a violência física, a violência que acontece no dia a dia, envolvendo polícia, conflitos, etc. e tal, mas existe uma violência subjetiva rolando no planeta, principalmente aqui no Brasil, né? Por exemplo, a falta de saúde, ou seja, a falta de qualidade de vida, a falta de equipamentos nos hospitais, a falta de uma política urbana, né, mais qualificada, não deixa de ser uma violência, na sua opinião, Rafael? A gente não vê a grande mídia, ela fala muito da violência, mas não debate as causas da violência. Eu acho que é isso que a gente quer fazer com o fórum, e por isso que a gente está com esse tema Rio Convida. Para a gente conseguir debater as causas que causam a violência e que fazem o nosso povo sofrer. Porque quem sofre mais na violência não são os filhos da classe média, são os moradores das favelas, das comunidades populares, que sofrem da violência cotidiana, da violência de um sistema injusto e que impõe a eles uma realidade opressora e que não tem nada de igualitária. É por isso que a gente está se organizando e por isso que a gente está sempre nessa luta para transformar a realidade e democratizar a comunicação. Aliás, eu vou aproveitar aqui o espaço para pedir aí, agradecer ao André Cunha, né, o nosso assessor técnico aqui da rádio, porque a gente pegou ele de surpresa, né? Chegamos aqui de assalto, vamos falar sobre o fórum e já botamos o bloco na mesa, não demos nem tempo dele descansar ali, mas enfim, deu tudo certo, tá bacana, tá beleza, tá bacana, tá legal, e a gente continua falando sobre esse Fórum Social Mundial 2008, que acontece no próximo dia 26, no sábado, com a presença do jornalista Rafael Duarte, da Agência Petroleira de Notícias. Bom, agora, Rafael, apesar dessa estrutura descentralizada, existe uma cidade sede ou símbolo nesse Fórum Mundial, ou seja, que acontece no mundo inteiro, mas alguma cidade foi pensada como cidade símbolo, enfim, né, a nível de ícone de marketing, por exemplo? Então, nesse momento, não. Nesse momento exatamente para ser pulverizado e acontecer localmente em todos os lugares do mundo que quiserem se organizar e quiserem organizar um dia de mobilização social. O que vai acontecer é que esse é um dia preparatório também para os grandes dias mais concentradores do Fórum Social Mundial que vão acontecer. E vai acontecer em Belém, aqui no Brasil, na América Latina, vai ser em Belém, deve ter em outros lugares também. E eu acho que aí com certeza a nossa agência petroleira vai estar participando, a rádio também vai estar lá cobrindo, assim como a gente vai cobrir e vai noticiar tudo o que vai estar acontecendo nesse fórum no sábado, e é só o início de um processo de democratizar a comunicação na prática, de levar a voz e levar essa visão e essa realidade que a mídia tanto esconde para todo mundo, para vocês aí de casa, que estão nos ouvindo agora e vão ouvir e saber cada vez mais que vocês não têm ideia do que a nossa grande imprensa esconde e omite. Cada notícia que eles dão é uma outra que eles deixam de cobrir, que deixam de dar voz. Eu não sei, eu pessoalmente ainda não tive o prazer e a oportunidade de participar nenhum deles. Essa articulação acontece desde 2001, quer dizer, já é o 7º fórum que acontece, esse de 2008, e eu não tive o prazer de compartilhar, né, de um evento com essa importância cívica que é o Fórum Social Mundial. Mas eu acredito, e se eu estiver errado, por favor, você me corrija, que pelo que eu estou sentindo, você já tem uma larga experiência em fóruns sociais, né? Já foi alguns. E tem alguma...
o clima, por exemplo, a energia, o astral, é um pouco assim, Woodstock, ou seja, de liberdade, de as pessoas respirando aquela felicidade, rola show, rola música, rola intercâmbio, enfim, eu tô no caminho certo, é mais ou menos isso? Então, mais ou menos. Eu acho assim, o fórum acho que é um processo. Só não é um festival musical, mas, né? Não, até que tem grandes músicos também, né, alternativos. Ah, legal. Agora no sábado mesmo, o Martinho da Vila também vai estar lá para encerrar a atividade e vão ter outros artistas populares também ajudando aí no entretenimento da galera. Eu acho que o fórum é um processo, como eu estava dizendo. E quando começou, ele tinha um caráter muito de reunião da esquerda, de organização de quem queria combater o sistema capitalista e tal. Perdeu um pouco isso, não? Então, acho que com o processo do tempo, com o tempo for passando, assim como a gente vê todo mundo agora usando a camisa do Che Guevara, né, vira modinha, né? O fórum acaba... O Che Guevara é antigo, hein? Essa história do Che Guevara já... né, o criancinha já usava a camisinha do Che Guevara, mas tudo bem. Então, o fórum acaba também ganhando um pouco essa perspectiva mais flexível, que acaba abarcando um universo mais amplo. Que pode ser bom, porque pode ser um primeiro contato para pessoas em processo de formação se aproximarem da esquerda e de outras visões de sociedade que a gente não tem no cotidiano. E no Fórum Social Mundial elas vão ter. Elas vão, por exemplo, não utilizar copos descartáveis e está poluindo cada vez mais a sociedade. No Fórum a gente usa canecas, para não ter que... Porque, por exemplo, a gente quando usa um copo descartável, quantos copos descartáveis a gente usa por dia? Isso tudo vai para o lixo, que vai para o aterro sanitário, que vai acumulando. E quanto tempo demora para isso ser reaproveitado pela natureza? Milhões de anos. Então, por isso que a gente... a política do reutilizar, do reduzir a produção do lixo... São políticas, 3 R's, né? Exatamente. São políticas que a gente trabalha no Fórum Social Mundial na prática. Lá todo mundo usa caneca, as pessoas usam caneca no pescoço. E camisinha, será que o pessoal vai usar também? Tem alguma coisa com relação também a postura sexual, a postura de saúde? O fórum é bem libertário, né? Tipo, no fórum nos fóruns de Porto Alegre, tinham até as marchas dos peladões, né? Todo mundo fazia uma manifestação. Galera botando bicho solto. Isso aí. Tá certo. Quando o policial, tem um caso interessante, com um policial impediu alguém pelado de transitar em alguma parte do fórum, do acampamento, que é enorme. Aí, mas de cacetete na mão, não? Os detalhes eu não estava acompanhando, exatamente como foi, mas impediu aí um grande movimento de solidariedade, a liberdade de ir e vir, de se expressar, apoiou uma marcha e milhares de pessoas peladas fazendo uma passeata no meio de Porto Alegre, assim. Barbaridade, que beleza! Bom, a gente está conversando com o Rafael Duarte, jornalista da APN, da Agência Petroleira de Notícias, que possui uma larga experiência em fóruns sociais, né, desses 7 que já aconteceram, ou melhor, dos 6 que já aconteceram, se prepara para a cobertura de mais um fórum que acontece agora no próximo dia 26, no sábado. Em todo o planeta, e aqui no Rio de Janeiro, com certeza, a maior concentração vai ser no aterro do Flamengo. Como é que está, por exemplo, a infraestrutura, Rafael? Vai ter um palco central e existe uma dinâmica de mestre de cerimônia, já existe um planejamento, uma programação. Essa programação já está discutida, já foi apresentada? Então, a programação já está colocada, né? Essa foi a última reunião antes do fórum, que vai ser sábado agora. E, na verdade, ele não vai ser centralizado, não vai ser um monte de atividades acontecendo na frente de um palco. O fórum se caracteriza pela sua pluralidade. Pulverizado, né? Atividades pulverizadas, enfim. Exatamente. Então vão ser 7 tendas que vão ter desde algumas de artes plásticas, outras de trocas de ideias, outras de conexão virtual com outros fóruns que vão estar acontecendo ao longo pelo mundo. Vão ter as tendas culturais, tenda de vídeo, tenda de hip hop, e tem a tenda principal que vai funcionar só a partir das 6, 7 horas com o Martinho da Vila para encerrar o momento que fecha todas as outras e reúne todo mundo no mesmo espaço. Se a gente fosse resumir, Rafael, a ideia central de toda essa articulação, desde que
foi iniciado em 2001, a gente poderia definir como sendo uma tentativa de se trabalhar uma alternativa de vida para as pessoas e para o planeta, fora essa que o mundo globalizado traz? É mais um espaço de reorganização da esquerda, né? A gente vê algumas tentativas de buscar soluções e alternativas reais. O Fórum é um desses espaços que não resolve nada sozinho, mas é mais um espaço de colocar lutadores em contato, em congruência, que a gente vê muito os lutadores e os ativistas sociais atuarem isoladamente, e eu acho que, por exemplo, o Sindipetro é um dos que procura atuar no sentido de conglomerar os espaços e as articulações, unir a luta pela democratização da comunicação, com a luta pelas riquezas minerais, com a luta pela soberania nacional. Então eu acho que o Sindipetro, tanto por isso que ele participa ativamente do fórum, né? Porque acho que é mais um espaço que enriquece essa articulação dos movimentos, a mobilização social, e que tem seus problemas, como a gente já colocou aqui, mas também é mais um passo, eu acho, mais um passo no caminho de uma construção de uma outra sociedade, que a gente vai ter que caminhar bastante para construir, mas eu acho que é construindo os fóruns, construindo a luta real, democratizando a comunicação, criando espaços como esse que a gente está tendo aqui, da gente ouvir ideias diferentes, saber o que acontece sobre outras perspectivas, entender que a realidade tem vieses e tem olhares diferentes, e aí depende, o olhar de um trabalhador que mora numa favela é diferente do dono da empresa de ônibus, do dono da empresa da grande construtora, dos grandes bancos, e que essas visões se confrontam. E eu acho que a gente está aqui para botar fogo nesse confronto, para... lenha na fogueira. Exatamente. Agora, se por um lado a gente percebe que é um espaço aberto para as articulações paralelas e as articulações progressivas, enfim, a gente sente falta também de uma ação efetiva após o que é pensado nesses fóruns. Por exemplo, né, já estamos no 7º, é tirado tipo algum anal, no final assim tem os anais do fórum, e isso é encaminhado pelos governos, tem alguma coisa politicamente, alguma cobrança política efetiva com o resultado desse pensamento, dessa reunião toda, Rafael? Então, os fóruns são o fórum é um espaço de consenso. Então ele tem que conseguir abarcar uma decisão consensual entre... Sai uma carta no final do fórum? A carta do fórum? Então, às vezes, alguns saem, outros não se consegue chegar em nenhum consenso, mas normalmente, mesmo quando se chega em algum consenso e sai uma carta, é uma carta muito superficial, que fala muito, somos em defesa da vida, em defesa do meio ambiente, mas não diz quais são os problemas que existem no meio ambiente, contra quem a gente vai ter que lutar, como a gente vai se organizar para isso, porque aí é que tem vários lutadores sociais e lutadores com perspectivas e estratégias diferentes de luta. Então, por isso que eu acho que o fórum ele não é válido pelo ponto de vista deliberativo e organizativo, mas como um espaço de encontro e de potencializar um início de processo de articulação. Nessa perspectiva, ele é válido. Se alguém esperar do fórum uma decisão, sair de lá com uma pauta de luta e de uma cartilha de estratégia de como é que vai se organizar a esquerda a partir de agora, não é isso que vocês vão encontrar lá. Perfeito. Conversamos com o Rafael Duarte, jornalista da Agência Petroleira de Notícias, e falamos sobre o próximo Fórum Social Mundial, no caso o Fórum Social Mundial 2008, cujo tema Rio Convida. Rafael, ficou aí alguma coisa pendente aí nessa nossa entrevista? Sim, tem uma sugestão aqui de pergunta da nossa jornalista Fátima Lacerda, também da Agência Petroleira de Notícias. Se você quiser formular a pergunta de que forma o Sindipetro e a Agência Petroleira vai estar participando efetivamente desse próximo Fórum Social Mundial. Então, é isso que se você não fizesse pergunta, era isso que eu ia ter que falar agora para encerrar. Exatamente. Nossa fala, né? Porque a gente tem participado das reuniões representando a Agência Petroleira de Notícias e o Sindipetro e a Rádio Petroleira.
a gente está lá participando e representando isso junto com o Leal também aqui do sindicato, e que a gente vem articulando e construindo uma participação efetiva do Sindipetro e da agência petroleira e da rádio também nesse espaço. A gente vai cobrir em tempo real as atividades no dia 26, e inclusive se outras pessoas estiverem nos escutando por outros lugares do Brasil e quiserem mandar contribuições para a nossa agência, mandem, que a gente também publica, a gente vai estar em tempo real. Nosso endereço para todo mundo que está ouvindo a gente tem que estar no nosso endereço, né? www.apn.org.br. Por favor, acessem, por favor, acessem. Acessem. E a gente vai estar fazendo essa cobertura em tempo real. Depois a gente vai ter programas de rádio que vão ser produzidos também aqui para estarem ao longo da semana sendo passados aqui para os nossos ouvintes. E vamos estar lá também panfletando e conversando sobre democratização e comunicação, sobre os leilões do petróleo, essa luta que a gente precisa defender, os nossos recursos minerais. Aliás, quinta-feira temos mesa redonda aqui com o grande presidente aí da EPET, Heitor, imperdível, que vai estar aqui falando exatamente sobre esse 8º leilão, aí o retorno de Jedi, né? O retorno do 8º leilão, vai pro 9º, volta pro 8º, o negócio está desse jeito, mas a gente vai apurar isso bonitinho aqui na próxima quinta-feira às 5h30 da tarde, aqui na Rádio Petroleira, a voz do Sindipetra RJ. Rafael, muito obrigado pela tua presença. Valeu. Aqui discutindo aí, falando sobre o Fórum Social Mundial 2008. Essa foi mais uma entrevista aqui na Rádio Petroleira, a voz do Sindipetra RJ. Música, informação e prestação de serviços.